Eu trouxe aqui algumas observações gerais que eu chamei de polêmicas, né? São aquelas perguntas que sempre aparecem, muda a versão, vem versão nova e essas perguntas, esses assuntos sempre voltam à tona, tá? E aí também destaquei algumas coisas. Como eu disse, o material é muito vasto, complexo, e tem muitas regras aqui que eu não conseguiria destacar todas. Então, eu elegi alguns pontos aqui que eu achei interessante ou que são polêmicos para a gente conversar, né? Primeiro deles, que não tenha dúvida, eu espero que ninguém mais tenha essa dúvida, que o padrão TIS, ele é eletrônico, né? Inclusive, tem uma condição dentro do padrão que ele fala o seguinte: é vedado às operadoras de plano privado de assistência à saúde solicitar dos demais agentes da saúde suplementar o envio em papel do equivalente ao conteúdo trocado por via eletrônica no padrão TIS, quando esta troca acontecer com certificado digital emitido por autoridade do ICP Brasil. Então, a ANS está dizendo o seguinte, ó, se o prestador se adequar tecnologicamente e enviar as mensagens eletrônicas com certificado digital, o operador não pode mais exigir papel dele. Então, esse é uma prova mais do que cabal de que o padrão TIS é eletrônico. O objetivo sempre foi acabar com o papel, né? E é por isso que dentro do padrão o papel é chamado de plano de contingência, né? E o que é o plano de contingência? Quando o eletrônico falhar, entra-se como contingência o papel para substituir. Mas assim que o eletrônico volta, cessa o uso do papel e volta a fazer de forma eletrônica. Essa é uma regra, tá, gente? Aqueles lotes de guias que eu comentei, por exemplo, um lote de guia de consulta, quando eu for cobrar a consulta, eu só posso colocar dentro de cada lote 100 guias. Então, se eu tiver 1000 guias, eu vou ter que mandar 10 lotes de 100 guias para a operadora. E esses lotes têm que ser do mesmo tipo. Então, consulta com consulta, SPSADT com SPSADT, anexo com anexo, resumo com resumo. Então, esta é uma regra, tá? Se mandar com 101, ele vai ajeitar. O lote de anexo, ele tem uma guia para cada lote. Então, quando eu monto um lote de anexo, seja ele de OPME, de químio ou rádio, ele tem uma guia somente dentro daquele lote. E o recurso de glosa é a mesma coisa, é uma guia para cada lote. O hash. Eu posso ir lá e alterar um arquivo XML depois que ele foi gerado pelo meu sistema? Isso era muito comum, eu confesso que ainda vejo isso, alguns prestadores fazendo isso. Dentro do padrão TIS tem um código que chama hash, que esse código, bem simplista, tá? A minha explicação aqui. Mas ele pega todo o conteúdo daquele arquivo que você gerou dentro do sistema e, através de um algoritmo, de um cálculo matemático ali, ele gera um código. E esse código, se você ir lá e tirar um bit que seja, uma informação, um zero, uma letra daquele arquivo, esse código vai mudar. Qual a ideia do hash aqui? É manter a integridade da informação, ou seja, aquele arquivo que foi emitido por um sistema, quando ele for processado dentro do meu sistema, ele possui o mesmo código de hash? Se ele tem, é sinal que ninguém mexeu no caminho. Se não bater esse código, é porque tem algum problema. Alguém mexeu nesse arquivo. E aí eu devo rejeitar esse arquivo, né? Porque um arquivo que tem códigos hash diferentes, ele tem um problema de integridade. Então a resposta é não, nunca posso mudar. Se eu tiver que alterar alguma coisa, eu altero dentro do sistema e gero um novo arquivo.
Na prática acontece? Acontece. Como? Não tenho ideia. Provavelmente as operadoras não estão validando o código hash. O CID. Devo mandar o CID, que é o Código Internacional de Doenças? No próprio conteúdo da ANS eles falam. É vedada a exigência por parte das operadoras em qualquer circunstância do preenchimento do código do CID nas guias no padrão TIS, em decorrência de decisão judicial. Ou seja, tem uma decisão judicial que proíbe a informação do CID. Detalhe dessa informação, tá? Por isso que eu trouxe aqui. A operadora não pode exigir, mas o prestador, se ele quiser mandar, ele pode mandar. Essa informação ela é muito importante, muito importante. Então, é ideal que operadores e prestadores cheguem no consenso para que essa informação seja enviada, principalmente quando a gente estiver falando de internação, tá? Mas hoje o padrão que tem é isso, não pode exigir. Alexandre, Oi? na verdade é uma curiosidade, tá? Sim. Falando bem isolado do sistema Unimed. Aham. Eu sou do sistema Unimed. E uma coisa que eu tenho observado muito na seguradora, em questões de monitoramento TIS, é exatamente esse padrão, no sentido de que eu tenho que mandar um lote de guias até 100 guias e por regime de atendimento. Só que a troca entre Unimedes, ela não é dessa forma. Tanto que hoje a gente recebe alguns arquivos, né, a maioria dos arquivos, na verdade, muito fora do padrão em relação à quantidade, em regime de atendimento, né? E aí eu vejo, por exemplo, a gente recebe muitos faturamentos aí das Unimedes, assim, em total desacordo, e que complica para a gente quanto à informação que a gente precisa mandar para a ANS, né? Até porque onde eu trabalho eu só recebo a informação da Singular. Eu não transmito, né? Eu não faço cobrança, eu só faço pagamento ali como seguradora. Então, hoje, para mim, é uma grande dificuldade. A gente já falou diversas vezes aí, sugeriu para o institucional aí, que é a Unimed do Brasil, né? Enfim. E a gente vê uma grande dificuldade em fazer a quebra dessas informações para mandar para a ANS. Quando fala de Unimed, porque é um mundo totalmente à parte aí, falando em operadora, né? Perdão, foi a Letícia, né? Que... Não, Daniela, Perdão, Daniela. imagina. Ô, Daniela, eu conheço um pouquinho desse processo, eu também sofri com ele. Eu vou dar uma de fofoqueiro aqui, até porque eu não estava lá presencialmente, mas a Unimed do Brasil tem uma grande responsabilidade sobre essa confusão que existe no sistema Unimed. Porque ela, se vocês viram lá, ela está dentro desse processo do COPIS desde o começo, né? E Uhum. uma das condições isso eu vi em alguns eventos, é que a Unimed sempre disse que o sistema Unimed estava adaptado. E a gente sabe que não. Por quê? Porque a Unimed decidiu trafegar os seus dados através daquele bendito arquivo do PTU, daquele Isso formato do mesmo. PTU. E o PTU, nem sempre, para não dizer quase sempre, ele tem algumas divergências com o conteúdo do padrão TIS. Então, a melhor coisa que vocês fazem é trazer as outras Unimedes para vocês sensibilizarem a Unimed do Brasil a fazer a mudança, porque até onde eu acompanhei, a única entidade que teria poder para fazer esse tipo de exigência do sistema é a própria Unimed do Brasil. E fazer isso agora, eu não preciso nem explicar para você, que você sabe muito melhor do que eu a complexidade que isso vai ser e o impacto que isso vai ter, Exato. né? Mas eu concordo com você, sofri também bastante com isso, e infelizmente eu vou chamar aqui de herança maldita, né? Eu acho que foi uma, uma falta, uma omissão lá da Unimed do Brasil de ter se considerado o PTU como algo certo e que não precisaria de adaptação. Eu acho que a Unimed deveria ter mudado ali para o padrão TIS também. Perfeito. Eles até mudaram a versão. A gente tinha um formato TXT de arquivo, aí mudou para uma versão XML, algo integrado e tal.
até para se aproximar mais e se adequar ao que prevê o TIS, de fato. Mas essa questão da quebra de guias e uma limitação e regime ainda não é um pouco longe esse cenário. A É, gente fez sugestões, né? é o que cabe, né? Fizemos as A sugestões. ideia aqui dessa apresentação que eu fiz para vocês, Daniela, é trazer a complexidade do que é o padrão TIS, Uhum, mas principalmente como ele está conectado. exato, Então não adianta fazer um pedaço, você viu aqui, né? Não adianta fazer uma caixinha. Eu tenho que cuidar que todas as caixinhas sejam feitas para que no final o resultado seja o envio lá dos dados para a ANS. Se eu não fizer alguns pedaços, eu dificilmente vou conseguir terminar o processo que é o envio para a ANS, né? com certeza. E é bem amplo mesmo. Eu sei por conta da equipe que cuida disso lá na seguradora e não é fácil. Não é fácil. Tem uma pessoa que eu admiro muito que foi para lá, que está responsável por isso. Legal, é o Luiz, É, é a Luiz. tá? Conheço. Trabalhou comigo. Legal. É, bom, gente, e aí, criação de código, né? Eu posso criar um código que está no padrão TIS? Pode, a ANS permite que você faça a criação, mas ela coloca algumas condições para que você possa fazer essa criação. Primeiro, verifica se ele realmente não existe no padrão básico, né? Eu posso fazer ele quando ele for um procedimento em evento de saúde, um medicamento, material e próteses, materiais, diárias, taxas. Mas quando eu criar esse procedimento, esse código, a ANS recomenda que a gente coloque no início do número desse código que eu criei o número da tabela. Então, por exemplo, se eu criar um procedimento, eu inicio ele com 22. Se eu criar uma diária, eu inicio ele com 18. Se eu criar, enfim, né, para não ficar aqui divagando. Para cada um dos códigos que eu estou criando, eu iniciar com aqueles dois códigos que identificam a minha tabela. Depois que eu criar esse código, eu enviar essa inclusão para a ANS pedindo lá, através da solicitação de alteração de padrão, pedindo para que ela coloque na próxima versão. E a partir do momento que esse item for incluído, eu preciso converter ele para o novo código que a ANS vai atribuir. É, sob pena, nunca vi, tá? Acho que talvez nunca chegue neste nível, da ANS rejeitar e falar que você está mandando um código que já está previsto no padrão. As tabelas próprias, elas existem, são permitidas dentro do padrão, e a ANS identifica essas tabelas com estes códigos. Então, tabela própria das operadoras 00, quando é uma tabela própria para pacote de odontologia, 90, e tabela própria para pacote de medicina, 98. Esses números iniciais também são é, referências para você criar os seus códigos lá. E o que a ANS desejaria, né, então, nesse exemplo que eu estou dando? Que todos os seus pacotes fossem criados com 98. Por quê? Porque no padrão não tem nenhum código de pacote. Então, tudo que você criou, você criar com o começo da tabela 98. Se você criar uma tabela na tabela própria, comece com 00 e assim por diante. Coordenador TIS. Essa é uma polêmica também que aconteceu, que a ANS colocou lá no site dela, dizendo que não era mais necessário, até que é a mensagem, né? A partir da edição da Resolução 359 de 2014, não é mais obrigatório informar a ANS os dados relativos ao endereço do portal e ao coordenador TIS. Tinha uma exigência que as operadoras tinham que informar e manter atualizado os dados tanto do seu portal, do padrão TIS, como do coordenador TIS e o suplente. E aí, quando ela colocou essa informação lá, o que o pessoal entendeu? Ah, não preciso mais ter coordenador TIS. E muita gente destituiu e não tinha mais o coordenador TIS. Só que, na verdade, o que a Inês está falando não precisa me mandar mais. Mas você, de acordo com a RN 497, lá no parágrafo 1º do artigo 6º, tem que ter um coordenador TIS.
E o que o coordenador TIS faz? É um cara entendido sobre o padrão TIS, que é referência e que tanto os prestadores como qualquer pessoa da operadora, inclusive a ANS, pode recorrer em caso de tirar uma dúvida ou pedir algum esclarecimento em relação ao padrão. Então, é um profissional bastante importante, que ainda é obrigatório e que tem que ter em todas as operadoras. Como é que eu faço uma solicitação de alteração agora com a nova versão, né? Primeiro passo, eu preciso verificar se ela já existe. Então, lá no site da ANS, naquele mesmo endereço, eu até coloquei o caminho aqui de novo, tem um lugar lá que chama Solicitação de Aprimoramento do Padrão. E aí tem um dos lugares lá que você verifica se já tem aquela solicitação. Não sei se mudou, mas ainda era uma planilha Excel. Então você entra lá e aí vai estar lá, inclusão de um termo de uma diária global, por exemplo. Aí você vai lá e pesquisa e vê se tem. Se tiver, ótimo, você não precisa mandar, não precisa gastar seu tempo, porque já tem alguém que solicitou e em algum momento aquilo vai ser analisado e vai ter incluído. Caso não tenha, você acesse esse segundo tópico aqui para ver quais são os documentos que você precisa mandar, tá? E aí você vai fazer esse envio. A ANS trouxe esse fluxograma aqui, né? Eu vou resumir para não ler ele detalhadamente e tem aí, tem para vocês, tá? Mas o que você faz? Verifica primeiro a necessidade, se tem lá ou não. Aí você vai fazer a formalização da solicitação do padrão TIS através desse documento. Esse processo é analisado pela entidade que representa o teu grupo lá no Copis. Vamos supor que você seja uma seguradora e vai lá para o membro da Abrange, ele vai avaliar. Se for uma autogestão, vai lá para o membro da Unidas e assim por diante. E aí eles fazem uma análise. Ah, tá tudo certinho? Se tiver tudo certo e eles entenderem que vale a pena, eles seguem o processo. Se tiver algum problema, eles encerram a demanda ou pedem a correção lá para que aquela coisa volte. E aí eles fazem uma formalização da solicitação de alteração, que é aqueles documentos que estão lá naquele link que eu coloquei no slide anterior. Aí você vai preencher tudo bonitinho lá, e aí o que eles fazem? Este representante encaminha para um grupo técnico que está lá Perdão, primeiro vai para a ANS e elas avaliam lá. Tá tudo certo, não tem nenhum problema? Legal, não tem. Depois vai para esse grupo técnico. Dependendo do tipo de inclusão ou de alteração que você vai fazendo, para cada uma dessas alterações tem um grupo técnico específico. Esse grupo técnico vai lá, avalia e verifica. Tá tudo certinho? Tá tudo certo? É pertinente? Essa inclusão é importante, tem que ser feita. E aí manda lá para o Copis. E aí o Copis fica aguardando essas alterações que são aprovadas, validadas, passam todo esse processo, elas ficam guardando lá para em algum momento isso ser publicado, né? Sua inclusão de termo de 2 em 2 meses, se for alguma alteração nos outros componentes, aí depende de quando a ANS vai decidir fazer a publicação. Existem alguns materiais que são muito importantes, que estão relacionados ao padrão TIS, e que muitas operadoras correm muito atrás deles porque são relevantes e são importantes ou para relatórios ou para regras de negócio, né? E muitas delas não sabem que isso está disponível lá no site da ANS, inclusive na mesma página, nesse endereço, né? Dois que são mais comuns. Quando você quer compatibilizar o padrão TIS, o padrão TUS, que são os códigos de procedimento, com o rol de cobertura. A ANS deixa prontinho isso lá para você. Então, você quer saber, por exemplo, se um procedimento tem cobertura no rol ou não. É só baixar essa tabela e lá vai ter essa relação e vai te dizer se está no rol ou não. A outra tabela que é interessante é essa daqui da TUS e CIP. Quando você faz o envio do CIP, por exemplo, quando você quer saber o que é um ultrassom, poxa, eu não vou lembrar aqui especificamente, mas um ultrassom de abdômen, por exemplo.
que é uma exigência de se enviar lá no CIP, quando você vai nessa tabela, a ANS diz para você quais são os códigos que você tem que mandar. Então, ela já traz isso prontinho para você. Dá uma mão na roda, ajuda bastante. Essa SIGTAP é a tabela do SUS, tá? Em algumas situações, tem algumas operadoras que têm que fazer esse confronto entre tabela TUS e a SIGTAP. E essa tabela é a tabela de erros, né? Que ela é usada nas negativas, nas glosas, tal. Então, muita gente baixa ela para dar carga em sistema. Ela está nos padrões lá, no representação e conceitos, mas eles também disponibilizaram aqui, eu acho que até para ficar mais fácil o acesso. E para fechar com chave de ouro, todo esse processo aqui que a gente conversou é um processo obrigatório para as operadoras, e quando a operadora não cumprir, ou cumprir parcialmente, ou deixar de fazer uma das ações que a gente conversou aqui, ela corre o risco de ser penalizada, a princípio, com uma multa, tá? Eu só trouxe a multa aqui para vocês. Mas também, dependendo da gravidade do problema, ela pode sofrer uma direção fiscal, que nada mais é do que um time de fiscais lá dentro da operadora, e aí eles vão olhar tudo, tá? Não só o problema, mas eles acabam olhando outras coisas. E dependendo do grau de problema, eles podem até destituir a direção da operadora e colocar gente lá eleita para conduzir a operadora nesse período até arrumar a casa. Então, o primeiro delas, padrão de informações com os prestadores. Deixar de cumprir normas relativas ao padrão essencial obrigatório para as informações trocadas entre operadores, ou seja, o padrão TIS, sanção advertência e multa de 35. Aplica esse artigo também à hipótese do descumprimento do artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução 190. Não é relevante isso. Deixar de encaminhar à ANS no prazo estabelecido documento ou informações devidas ou solicitadas, exceto na hipótese do artigo anterior. Multa, R$ 25.000. Envio de informações periódicas, que é aquela que eu comentei, o CIP, o CIB, o DIOPS, o monitoramento TIS também, que é uma exigência periódica, que é esse envio da ANS, essa última mensagem que a gente falou, né? Multa de 25 se não fizer ou fizer fora do prazo, e a multa pode ser individualizada por documento, tá? Por documento. Caso a informação obrigatória deixe de ser encaminhada por período a 2 anos, que é o caso, essa pode ser aplicada a penalidade de cancelamento de autorização de funcionamento e alienação da carteira. Se a operadora deixar de mandar por 2 anos o monitoramento TIS, por exemplo, a ANS pode decretar o fim de autorização da operadora e vender a carteira de beneficiários. E quando tem períodos sucessivos, a multa prevista nesse caput ela é acrescida de 1/5 por período não encaminhado ou encaminhado fora do período intempestivo. Ou seja, a cada vez que você atrasa, se é recorrente, a ANS pode acrescentar em 20% a multa ali para cada uma desses episódios. Bom, depois de tudo isso, o que a gente pode concluir em relação à importância do padrão TIS? Primeiro, esses processos são extremamente importantes para que exista a comunicação, essa troca de informações entre os atores, não só entre os atores, mas entre os sistemas, tanto das operadoras como também dos prestadores. E no final de tudo isso, para que se consiga enviar lá para a ANS e cumprir as obrigações. Ela também tem uma contribuição muito importante nos processos. Você vê que essas mensagens aqui, elas permeiam vários processos da operadora. A solicitação de autorização, a forma de demonstrar o pagamento, o processo de recurso de glosa, o processo de pagamento da operadora. Então, quem usou bem o padrão e continua usando, ali tem uma aula de como se estabelecer fluxos de processos adequados, né?
E quando a ANS institui isso como um padrão, ela ajuda que o mercado também faça isso de forma concisa, ou seja, quem vende sistema, vende o sistema já adequado para todas as operadoras, porque vai atender muita gente. E o que se faz numa operadora se aproveita para outra. Então, ela cria ali um ambiente interessante e importante. Ela também definiu uma série de regras de negócio que acabam replicando ali no nosso dia a dia. A gente viu aqui que há uma integração de informações em processos muito grande, né? E o padrão TIS bem feito deixa esse fluxo fluido funcionar muito bem, mas se também não for bem feito, isso vai gerar uma série de consequências ruins, principalmente nos pagamentos, nos relatórios e nos indicadores. E não esqueçam, gente, não esqueçam que tudo que a gente faz dentro do padrão TIS vai para a ANS, isso vai gerar uma consequência, né? A ANS acompanha o monitoramento assistencial, que é todo o comportamento de atendimento à saúde dos beneficiários, e ela faz isso totalmente voltado no padrão TIS. Ela acompanha o monitoramento financeiro da operadora, se a operadora está passando por algum problema financeiro ou não. E ela faz também com base no padrão TIS. Tem o Índice de Desenvolvimento de Saúde Suplementar, que é uma nota que a operadora leva em relação se ela tem qualidade em alguns processos ou não, e o Plano de Contas e o DIOPS, que é um envio obrigatório lá das informações financeiras. Então, no final das contas, é um processo que tem começo, meio e fim, e ele precisa ser feito, bem feito, e principalmente acompanhado e atualizado, tá? Como eu disse, as atualizações são muito frequentes e muitas delas são grandes. Então, o ideal é que as operadoras tenham um time de gente qualificada para que faça esse trabalho aí é, é, bem feito e em tempo aí das implantações. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Este é o meu e-mail que eu quero deixar disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa que eu disse aqui ficou contraditório, se tiver alguma informação adicional que eu não trouxe, fiquem à vontade. Eu sempre gosto de dizer que o meu compromisso aqui é de trazer conhecimento para vocês. Se eu não conseguir fazer isso em 4 horas, não tem problema. A gente faz esse puxadinho do e-mail aqui e eu tento ajudar vocês da melhor forma possível.